E se eu te dissesse que o avivamento metodista não começou em um púlpito, nem em um sermão famoso, nem diante de multidões, mas em um voto secreto, feito por um jovem desconhecido, sozinho diante de Deus? John Wesley fez um compromisso espiritual tão radical quando ainda era jovem que ele nunca ousou anunciá-lo publicamente. Não era para impressionar pessoas, era para governar a própria alma. E esse voto silencioso moldou toda a sua vida e, anos depois, ajudou a transformar uma nação inteira. Fique até o final deste vídeo porque você vai descobrir qual foi esse voto, por que Wesley o manteve em segredo e o que acontece quando alguém decide orar não por hábito, mas por compromisso. Se você ainda não conhece o canal, aqui nós mergulhamos profundamente na história real do cristianismo. Não para idolatrar homens, mas para aprender disciplinas espirituais práticas que moldaram pessoas comuns em instrumentos extraordinários nas mãos de Deus. E hoje nós vamos entrar no diário pessoal de John Wesley. Antes de John Wesley ser o grande líder do metodismo, antes de pregar para milhares ao ar livre, antes de ser perseguido, ridicularizado e criticado, ele era apenas um jovem estudante em Oxford. Intelectualmente brilhante, religiosamente disciplinado, mas espiritualmente inquieto. Nos seus diários pessoais, Wesley revela algo impressionante. Ele tinha medo de desperdiçar sua vida espiritual. Não medo do inferno, não medo da morte, mas medo de viver uma fé rasa, mecânica, automática. Ele escreve repetidamente sobre sua preocupação com orações vazias, devoção superficial, disciplina inconsistente, e foi nesse contexto que surgiu o voto secreto. Não um voto de palavras, mas de vida. Em seus journals, Wesley registra uma decisão tomada ainda jovem: nunca permitir que um dia começasse sem oração profunda e deliberada. Mas isso não era apenas orar todos os dias, era algo muito mais sério. Wesley decidiu que a oração não seria opcional, não dependeria de humor, não seria negociável com cansaço, não seria substituída por atividades religiosas. Era um voto diante de Deus, não um hábito espiritual. E ele manteve isso em segredo por um motivo simples. Votos públicos podem gerar aplauso, votos secretos geram fidelidade. Wesley decidiu que a oração não seria mais uma atividade entre outras, ela seria o eixo do dia. Ele fez um voto pessoal diante de Deus de que nunca começaria um dia sem buscar a Deus em oração deliberada, profunda e consciente. Esse voto não era simbólico, era prático. Ele passou a acordar consistentemente por volta das 4 da manhã, não porque fosse fácil, mas porque havia decidido que Deus receberia o melhor do seu dia, não as sobras. Mas com certeza havia conflitos na vida de John Wesley. Aqui está algo que quase ninguém fala. John Wesley não gostava de acordar cedo todos os dias, ele tinha suas limitações como qualquer homem. Nos diários, ele registra diversas vezes fadiga extrema, viagens longas, doenças, perseguições. Mesmo assim, a oração vinha primeiro. Ele acordava por volta das 4 horas da manhã, consistentemente, para orar, ler as Escrituras e examinar o próprio coração. Não era misticismo, era disciplina espiritual baseada em compromisso. E aqui está o conflito. Wesley percebeu que se quebrasse o voto nos dias difíceis, ele nunca o manteria nos dias comuns. Nos diários, Wesley registra várias manhãs em que acordava cansado, doente, desanimado ou emocionalmente seco. Mesmo assim, ele se levantava. Ele escreve que aprendeu a orar mesmo quando não sentia prazer algum, porque a fidelidade não depende de sensação. Aqui está um ponto crucial. Wesley não orava para sentir algo, ele orava porque havia prometido. E isso revela algo profundo. O voto secreto não era sobre oração, era sobre governo interior. Wesley estava treinando sua alma para obedecer antes de sentir. Mas isso levanta uma pergunta crucial. O que exatamente Wesley fazia nessas orações? Porque não era repetição mecânica, não era oração vazia e definitivamente não era emocionalismo.
Wesley tinha práticas de orações bem definidas, em uma estrutura diária, para cumprir o voto secreto de oração. Não para impressionar ninguém, não para parecer espiritual, mas para realmente encontrar a Deus. Wesley dedicava em média 1 hora pela manhã e 1 hora à noite para oração privada e secreta, não importando o que aconteça. Perceba a palavra secreta. Wesley não estava tentando ser visto pelos outros, ele queria encontrar a Deus longe dos holofotes, no lugar secreto onde ninguém aplaudiria sua espiritualidade. Ele disse: "Orarei em voz alta quando estiver sozinho, para engajar não apenas minha mente, mas também meu corpo na oração." Isso é revolucionário. Wesley percebeu que oração silenciosa demais pode fazer nossa mente vagar. Quando você ora em voz alta, mesmo sozinho, você se mantém focado. Seu corpo participa do que sua alma está fazendo. Métodos variados de oração para manter meu coração engajado: adoração, confissão, intercessão, súplica e gratidão. Ele entendeu que oração não é uma fórmula fixa, é um relacionamento dinâmico. Alguns dias você precisa confessar, outros dias você precisa adorar, outros você precisa interceder. A variedade mantém a oração viva. Manter um diário de oração, onde registrarei pedidos específicos e as respostas de Deus, para nunca esquecer sua fidelidade. Isso aqui mudou tudo para Wesley, porque quando você escreve suas orações e as respostas, você cria um registro tangível da fidelidade de Deus. Nos dias difíceis, você pode voltar e ver: olha quantas vezes Deus respondeu antes, Ele vai responder de novo. Orar as Escrituras, usando as próprias palavras de Deus como combustível para minhas orações. Wesley percebeu que as melhores orações não são aquelas que inventamos, mas aquelas que Deus já nos deu. Quando você ora a Bíblia de volta para Deus, você ora com autoridade e confiança. Jejuarei 2 vezes por semana até a hora da oração vespertina, dedicando o tempo que gastaria comendo para buscar a face de Deus. O jejum não era punição, era foco, era dizer: Deus, eu te quero mais do que quero conforto, mais do que quero conveniência. Segundo seus próprios registros, as orações de Wesley tinham 4 pilares. 1. Confissão honesta. Ele examinava intenções, pensamentos, motivações e pecados ocultos. Wesley acreditava que pecado não confessado endurece a oração. As orações de Wesley nesse período não eram longas explosões emocionais. Eram estruturadas, examinadoras e muitas vezes desconfortáveis. Ele usava a oração como um espelho espiritual. Em seus registros, ele descreve que começava suas orações com o exame do coração. Ele perguntava a si mesmo quais intenções estavam governando suas ações, quais pensamentos haviam dominado sua mente no dia anterior e quais pecados haviam sido tolerados. Ele acreditava que pecado não confessado endurece a oração. 2. Entrega consciente. Ele repetia em oração: Senhor, governa meus afetos hoje. Não pedia sucesso, pedia governo interior. Depois disso, ele se rendia conscientemente a Deus. Não pedia sucesso ministerial, nem reconhecimento, nem crescimento. Ele pedia que Deus governasse seus afetos, quebrasse seus orgulhos ocultos e ordenasse seus desejos. 3. Intercessão disciplinada. Ele mantinha listas, pessoas específicas, igrejas, causas sociais, líderes espirituais. Nada era genérico. Wesley mantinha a oração disciplinada. Ele anotava nomes, situações, causas e pessoas específicas. Ele acreditava que oração vaga produz fé vaga. 4. Silêncio reverente. Wesley valorizava momentos de silêncio absoluto diante de Deus, porque acreditava que a alma precisava aprender a se aquietar para discernir a voz divina. Para ele, oração não era apenas falar, mas submeter-se. Oração sem resultados imediatos.
Aqui está uma parte extremamente honesta dos diários. Por anos, Wesley orou fielmente, mas não sentia paz. Ele mesmo escreve que tinha zelo, tinha disciplina, tinha conhecimento bíblico, mas faltava certeza interior da graça. Isso nos leva a um ponto crucial. Oração fiel não significa resposta imediata. E muitos teriam desistido aqui. Wesley não desistiu. O voto não produziu emoção instantânea, mas preparou o coração para a revelação verdadeira. Mas aqui surge um conflito importante. Apesar de toda essa disciplina, Wesley registra em seus diários que, por anos, ele não sentia paz interior. Ele mesmo admite que orava fielmente, mas ainda não compreendia plenamente a graça. Ele tinha zelo, mas não descanso. Tinha disciplina, mas não certeza. Isso é fundamental para entendermos a profundidade do voto. O voto de Wesley não produziu resultados imediatos. Ele não acordou espiritualmente transformado no dia seguinte. Ele não sentiu fogo constante. Ele não viveu êxtase contínua. Ele viveu fidelidade silenciosa. E isso é algo que confronta profundamente nossa geração. Wesley manteve seu voto mesmo quando parecia não funcionar, mesmo quando sua alma estava seca, mesmo quando suas orações pareciam bater no teto. E foi exatamente essa fidelidade que preparou o terreno para o que viria depois. Em 24 de maio de 1738, em uma reunião simples na rua Aldersgate, Wesley ouviu a leitura do prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Naquele momento, algo aconteceu dentro dele. Ele escreve em seu diário: "Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente Cristo, para minha salvação. Esse momento não foi um acaso. Foi o ponto de ruptura de anos de fidelidade no secreto. O voto não criou o avivamento. Ele preparou o coração para recebê-lo. Depois disso, a vida pública de Wesley explode. Ele começa a pregar ao ar livre, enfrenta oposição feroz, atravessa a Inglaterra a cavalo, prega dezenas de milhares de sermões, organiza sociedades, classes e bandos e mantém disciplina até o fim da vida. Mas aqui está o ponto central. Ele nunca abandonou o voto. Mesmo aos 80 anos, Wesley continuava acordando cedo para orar. Mesmo doente, mesmo cansado, mesmo famoso, ele mantinha a fidelidade que ninguém via. O voto secreto sustentou a vida pública. Depois disso, tudo muda. Wesley começa a pregar com autoridade, enfrentar perseguições sem amargura, manter disciplina mesmo sob pressão, liderar movimentos sem perder a devoção pessoal. O voto secreto sustentou Wesley pregar 40.000 sermões. 40.000! Isso significa que ele pregou, em média, 2 sermões por dia durante 50 anos. Ele viajou mais de 400.000 quilômetros a cavalo, o equivalente a dar 10 voltas ao redor da Terra, levando o Evangelho. Ele fundou o movimento metodista, que hoje tem mais de 80 milhões de seguidores ao redor do mundo. Ele escreveu mais de 200 livros e panfletos. Ele iniciou hospitais, escolas, orfanatos e movimentos sociais que transformaram a Inglaterra. Mas aqui está o segredo que todo mundo perde. Nada disso teria acontecido sem aquele voto secreto de oração que ele fez aos 22 anos. O poder público de Wesley veio de sua vida privada com Deus. Em seu diário, aos 87 anos, poucos meses antes de morrer, Wesley escreveu: "Tenho mais vigor agora do que tinha aos 30 anos. Não fico cansado de pregar, escrever ou viajar. Qual é o segredo? Durante mais de 60 anos, nunca perdi 1 hora de sono. Levanto-me às 4 da manhã e vou para a cama às 22 horas. E durante 50 anos, passei pelo menos 2 horas por dia em oração secreta. Essa é a fonte de tudo." Você percebe o que ele está dizendo? 50 anos, 2 horas por dia. Isso é mais de 36.000 horas em oração.
Se você trabalhasse 8 horas por dia, levaria 12 anos para acumular esse tempo. Wesley investiu 12 anos inteiros de sua vida orando, e por isso ele mudou o mundo. O público viu o fogo, Deus viu a fidelidade. Isso nos leva à lição espiritual mais importante deste vídeo. Deus não confia grandes coisas a quem só o busca quando sente vontade. Deus forma homens e mulheres no secreto antes de usá-los no público. Compromissos privados moldam destinos públicos. Deus não confia grandes coisas a quem ora apenas quando sente, ora apenas quando precisa, ora apenas quando sobra tempo. Wesley entendeu cedo que oração não é reação, é compromisso. Trazendo para você uma aplicação prática. E o seu voto? Agora seja honesto consigo mesmo. Sua vida de oração depende do seu humor? Você ora mais em crises do que em dias comuns? Existe algum compromisso espiritual real governando sua rotina? Você não precisa copiar Wesley, mas precisa decidir. Você não precisa acordar às 4 da manhã, mas precisa decidir quando Deus entra no seu dia. Faça um compromisso simples, mas real. Escolha em horário fixo. Proteja esse tempo. Ore mesmo quando não sentir nada. Examine seu coração. Seja honesto diante de Deus. Mantenha-se fiel por meses, não por dias. A oração não transforma porque é intensa. Ela transforma porque é constante. Agora eu quero que você reflita com seriedade. Se John Wesley, há 300 anos, sem eletricidade, sem conforto, sem facilidades modernas, conseguiu manter um voto de oração por décadas, qual é realmente a sua desculpa? Sua vida espiritual é governada por compromisso ou por conveniência? O que mudaria se você fizesse hoje um voto secreto diante de Deus? Essas respostas importam, porque decisões privadas moldam futuros públicos. Se este vídeo falou com você, escreva nos comentários: eu vou fazer um voto secreto. Isso não é marketing, é compromisso público que fortalece decisões privadas. Você precisa se posicionar em uma vida de oração com um direcionamento específico. Quer receber mais conteúdos como esse? Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui nós não produzimos entretenimento religioso, mas conteúdo profundo sobre a fé que realmente mudou o mundo. Que Deus te encontre no secreto, assim como encontrou John Wesley. Nos vemos no próximo vídeo.